Esther capítulo 2, versículo 8, que diz assim... Não, lá no capítulo 5, Esther 2, 5, diz assim: Nesse tempo havia na fortaleza de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair. Era da tribo de Benjamim e descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que, com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Hadassa, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha. Como resultado do decreto do rei, Esther e muitas outras moças foram trazidas ao palácio real, na fortaleza de Suzã, e colocadas sob os cuidados de Hegai, o encarregado do harém. Hegai ficou muito impressionado com a beleza de Esther e a tratou com bondade. Sem demora, providenciou que ela recebesse comida especial e tratamento de beleza. Também lhe designou 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com as jovens para o melhor lugar do harém. Mardoqueu havia instruído Esther a não revelar a ninguém a sua nacionalidade, nem a origem da sua família. E todos os dias, Mardoqueu caminhava perto do pátio do harém para saber notícias de Esther e descobrir o que estava acontecendo. Até aqui. Eu vou dar essa introdução, mas Esther, ela foi chamada num tempo muito difícil, num tempo onde uma mulher tinha sido deposta, a rainha Vasti. Eu estava estudando um pouco sobre isso. A rainha Vasti, ela já vinha de uma linhagem real. Vasti foi preparada para aquele lugar. Vasti, nós vamos dizer que ela tinha o sangue azul. Ela era preparada, ela recebeu as melhores instruções. Ela estava na escola de como se comportar, de como usar os talheres. Esther estava preparada para a posição que ela estava ocupando, mas ela estava preparada só na superficialidade. E Vasti, ela não tinha raízes profundas. Ela ainda não sabia quem ela era. E não só isso. Uma das coisas que me impressionam em Vasti é que Vasti não entendeu o lugar que ela ocupava. E uma das coisas mais tristes que pode acontecer com a gente está num lugar, está sendo posicionado em um lugar sem entender por que estamos ali e o que devemos fazer com aquilo que Deus nos deu. A nossa conferência de mulheres acabou. Dali 15 dias teve a nossa reunião de mulheres. E uma daquelas tardes com Deus, eu falei, Deus, qual a palavra dessa quinta? Qual a mensagem? E o Senhor falou assim comigo: a mensagem que eu vou te dar é a seguinte: o que fazer com aquilo que eu te dei? O que fazer com aquilo que Deus colocou na minha mão? O que fazer com aquilo que Deus colocou nos meus braços? Vasti é deposta porque ela não sabia o lugar que estava, ela não sabia se comportar no lugar que estava, ela não sabia da influência que ela tinha. E mais do que isso, da referência que ela era. Eu tenho visto muitas influências sendo levantadas. Muito se falou aqui nas ministrações sobre os influenciadores, pessoas que influenciam a gente. É muito bom ter uma boa influência. Mas a influência em si só ela não é boa no sentido porque qualquer um pode influenciar tanto para o bem quanto para o mal. A grande verdade é que falta o nosso tempo na influência, porque influenciador se tornou até uma profissão. Mas falta referências. Você pode ser influenciado a fazer algo, mas muitas vezes o que falta são referências. O que uma referência é? Se você vai andar aqui nos Estados Unidos, não tanto quanto hoje, porque a gente tem o GPS, mas antigamente, às vezes eu penso, gente, sem o GPS, quem éramos nós, né? Mas eu fico pensando, eu lembro que a gente já viajou o Brasil algumas vezes com aquela 4 rodas, o mapa, e eu era a copilota do meu marido, e nós dizíamos, vai ter que ter uma placa aqui que vai indicar essa estrada. Por quê? São as referências para você caminhar, para você entrar no lugar certo, para você entrar pela porta certa. E o Senhor está fazendo agora uma palavra para nós como igreja. Tire os olhos das influências. Olhe para as referências que eu estou levantando. Deus está levantando referências. Escute, as referências não vão deixar você errar o caminho. Elas estão lá para isso. Como igreja, nós caminhamos, e tudo é muito novo. A aba vai fazer 9 anos esse ano, mês que vem. Vai fazer 9 anos a aba Pai. Somos pastores há 20 anos, mas a aba tem 9 anos.
E tudo que Deus começou a fazer foi tudo muito novo, muito lindo. Quantas dúvidas surgem no meio do caminho, sabe? Quantos momentos nós paramos, né? Como os militares paravam quando estavam caminhando, se perdiam. Pega a bússola, vamos ver, vamos reavaliar o caminho. Quantas vezes nós precisamos de referências? Quem já passou por esse lugar? Quem já passou por isso? Quantas vezes eu pego o meu telefone e ligo para pessoas que são referências? E digo, olha, por favor, quando aconteceu com você isso, o que você fez? Nós precisamos não só ter referências, mas nós precisamos entender que somos uma referência para uma geração que está vindo atrás de nós, que está vindo, que está caminhando. Vasti não entendeu isso. Vasti disse, eu não vou de forma nenhuma nesse banquete. Uma das coisas que aconteceu também nessa conferência, porque uma coisa é você ministrar um sermão, outra coisa é você ser o sermão. Uma coisa é você pregar sobre algo, outra coisa é Deus fazer você desfrutar desse algo. Eu falei para o Thelma, amor, eu acho que eu não vou fazer mais conferência. E ele falou assim, por quê? Eu assim, porque a conferência, ela se tornou uma distração tão grande. A conferência. E parece que nós, mulheres do Brasil, parece que as conferências no Brasil são os nossos bezerros de ouro. Onde a gente tira os olhos lá da montanha de estar em intimidade com o Senhor e acaba querendo construir coisas que vão preencher vazios, sabe? Ao redor de nós colocamos ministros que amamos, que adoramos. Começamos a dizer, porque nós vamos, esse movimento. E eu falei, eu estou com medo de repente, eu estar promovendo uma reunião de Vasti, onde as mulheres se reúnem nos seus próprios banquetes. Onde elas não estão mais escutando o rei, onde elas não estão mais obedecendo, onde a submissão está indo embora. Nós estamos vivendo um tempo onde as mulheres estão sendo tentadas a viver nesse empoderamento feminino que é totalmente distorcido, que tem roubado a mulher desse lugar. E eu falei, quantas de nós muitas vezes estão acoitando isso, vivendo isso? E, gente, deixa eu falar algo para vocês. Com temor eu falo isso. E eu tenho pedido para o Senhor aquela oração de Davi. Eu falo, Davi, falei, Senhor, sonda e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim, porque muitas vezes, gente, eu digo isso como pastora, eu digo isso como cristã. Nós não permitimos que a palavra afira a nossa vida. Nós queremos aferir os outros, nós queremos medir os outros, mas quantas vezes não permitimos que a palavra venha e faça em nós o que ela precisa fazer? Porque agora, se você corrige alguém, você é uma pessoa tóxica. Entende quando você vai falar a verdade para alguém? Eu sempre digo, eu amo a verdade e amo que falem para mim a verdade. Coisa boa é alguém chega e fala para mim assim, olha, eu digo para você, eu não tenho problema com correção, eu amo correção, me corrija, me ajuda, me melhora, é maravilhoso. Mas quantas de nós estamos rodeadas dos nossos próprios banquetes, nossas próprias ideologias, nossas próprias verdades, brigamos uma com as outras e acabamos, sabe, vivendo um langanho, que Deus não está mais nisso. E foi debaixo disso que eu falei, eu vou acabar com a conferência. E vou diluir ela. Eu tenho uma conferência a cada 15 dias lá, gente. 3.000 mulheres. A cada 15 dias na reunião de mulheres, um movimento de fome e sede de Deus. Eu falei, Deus, eu não vou mais fazer essa conferência. Meu marido falou, amém. Se Deus está te conduzindo para isso, faça isso. Quando eu fui levantar mesmo o cutelo para sacrificar, para entregar. E eu lembro que antes disso as mulheres pediam, pastora, precisamos da data, queremos comprar as passagens. Não ceda à tentação, da pressão dos homens sobre a sua vida. Não ceda. Não seja um Saul que cede à pressão. Quando eu levantei o cutelo, o Senhor falou comigo, não sacrifica. Eu quero fazer algo com o que você me deu. E você não tem noção do que Deus pode fazer com aquilo que você entrega. Sabe aqueles momentos que você diz assim, eu não tenho mais força, agora acabou. É agora que Deus pode fazer. Quando eu entreguei, e é engraçado que na hora que eu fui orar, eu falei, Deus, eu não tenho direção, não tenho uma palavra, não tenho tema. Gente, tem um problema com tema, Porque eu tenho medo de colocar um tema e paralisar aquilo que o Espírito está fazendo. Como que eu vou colocar um tema em algo que Deus está conduzindo?
Então não tinha tema, não tinha nada. E o Senhor, lindo como Ele é, na hora que Ele falou para mim, não, você não vai fazer isso. Porque agora eu vou chamar as Esther. Já não é uma reunião de Vasti, já é uma convocação. Eu vou chamar mulheres, não só na tua conferência, mas em todas as reuniões de mulheres. No mundo, eu estou convocando Esther, eu estou convocando mulheres para esse lugar. Mulheres que vão quebrar estruturas com as suas raízes. Mulheres que vão ser tão enraizadas, que vão alcançar lugares que você não imagina. Que você não imagina. Alcançar lugares que você nunca alcançou em Deus. E aí, Deus começa a fazer. Mona mandou uma mensagem. Ela falou assim, ó, ou o teu vaso vai quebrar a raiz, ou a tua raiz vai quebrar o vaso. Sai do vaso e deixa estender a raiz. Eu entendi que Deus estava fazendo algo. Só que eu não imaginava que a primeira raiz que Deus ia tocar, o primeiro lugar, é a minha família. Meu pai há muito tempo não ia na igreja. Meu pai, meus irmãos não eram convertidos. E para a glória de Deus, de repente, como que parece que caindo em si, como que parece que acordando, as raízes foram alcançando a minha parentela. Meu pai estava na igreja outro dia e ele falou para minha mãe, e agora eu vou mais vezes. Não perde um culto pelo YouTube. Me corrige algumas vezes, você falou aquilo, não fala mais. Meus irmãos, quando eu olho meu irmão sentado do meu lado, meu outro irmão sentado logo à frente, eu falei, Deus, o Senhor está fazendo, as tuas raízes saíram do jarro, filha. Elas estão alcançando lugares. Eu quero declarar sobre a sua vida, as suas raízes vão alcançar a sua família, a tua parentela. Vai alcançar. E aí eu descobri que o Senhor estava chamando mulheres e homens. Não só mulheres, mas mulheres e homens. Nesse projeto lindo de Deus que Ele estava fazendo. E eu queria tirar algumas lições daquilo que Deus vai fazer nesses dias com nós como igreja. É no indivíduo, mas é também como igreja. É no indivíduo, mas é dentro da nossa casa. Lá na sua empresa, lá no seu trabalho, esse movimento vai alcançar você. Uma das características de Esther, ela foi escolhida para algo maior que ela mesma. Eu vou dizer uma coisa para você, o chamado de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida, para a sua vida, é muito maior do que aquilo que você imagina, de quem você é, de quem você tem. Não consigo sustentar, não consegue mesmo. É muito maior. É sempre assim. Os pensamentos de Deus, eles são maiores que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Tempo de ser escolhido. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez Esther disse assim, eu ser levada para esse palácio. Quem sou eu perto de Vasti? Olha quem era Vasti. Deixa eu te falar uma coisa. Nesse novo modelo, nessa página virada da igreja, nesse novo que Deus está fazendo, por favor, não se compare com Vasti. Nesse novo modelo, não tente usar a armadura de Saul. Não cabe em você. Você nem consegue andar com ela. Você vai ter que abandonar os métodos antigos sem desonrá-los. Sem desonrar. Sem desonrar pessoas. Sem desonrar aqueles que já fizeram. Porque, glória a Deus, chegamos aqui até isso. Mas não serve em você. Modelos antigos. E eu vou declarar isso. Se prepare para... Olha o que eu vou dizer para você. A igreja se movimentava de um jeito. Ela fazia conferências, trazia as pessoas famosas. Trazia cantores famosos. Não é assim? Fulano, Beltrano, tal. Tá chegando o dia. Tá chegando o dia que os grupos de louvores das igrejas locais vão derramar óleo fresco. Canções novas. Tá chegando o dia que pessoas da casa, sabe? Deus está fazendo uma mudança. Aqueles que já perceberam já estão desfrutando disso. Já estão desfrutando disso. Quando
vou contando para vocês, tá? Conferências foi um balizador para mim. Quando eu estava lá na conferência, veio uma pessoa se convidou para estar na conferência, mas é uma pessoa que eu gosto muito. E essa pessoa falou assim para mim, mas eu só posso na quinta-noite. E quinta-noite eu não abro mão de abrir a conferência com o grupo de louvor local. Gente que está comigo há 8 anos. Que carrega uma unção. Só que essa pessoa é power, eu admiro demais essa pessoa. E o Senhor falou comigo, filha, não faça isso. Escute, eu não estou atrelado a um nome, eu estou levantando pessoas. O Senhor não tem contrato fechado com ninguém. Com uma denominação do avivamento. Olha, se alguém está dizendo que o reino está aqui, sai correndo. A Bíblia já dizia isso. Não existe. Ele levanta pessoas, a arca de Deus, a presença de Deus, ela está sendo conduzida no ombro de pessoas. Não é no ombro de denominações, ministérios, é de pessoas. E nós vamos ver muitas pessoas carregando a presença de Deus. O Senhor levantando. Escute, eu vou declarar isso, eu preciso. Se você estudar a história da igreja até aqui, se você começar, e eu te encorajo a estudar. Eu passei 2 anos da minha vida debruçada, estudando sobre a história da igreja. Porque, como diz a Helena, né, às vezes a gente diz, ai Senhor, eu te amo. Ela estava contando pra gente ontem que a gente canta aquelas canções, né? Eu amo a tua presença, mas nunca leu a Bíblia inteira, ou não, como que ama a presença? Como que ama a presença? A gente não sabe a nossa história. E estudando sobre as histórias da igreja, a gente percebe movimentos que marcam tempos em tempos. Eu não sei se você já assistiu aquele filme O Movimento de Jesus, Jesus Revolution, acho que é isso. Já assistiram? Se você não assistiu, pelo amor de Deus, assiste. Hoje, se possível. Depois você vai me contar lá no direct do Instagram o que aconteceu contigo, porque com a gente aconteceu uma coisa muito linda. Mas foi um movimento dos hippies aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, em 1970. De tempos em tempos eu venho marcando. E mudou canções, eram love songs, né, que começou a cantar. Mudou completamente. E a igreja, os líderes que estavam andando com Jesus, estavam prontos para receber o novo de Deus. Nós estamos vivendo agora um novo movimento. Ele ainda não veio à luz. Ele está só assim, as dores de parto estão assim. Escute o que eu vou falar para vocês. Canções novas vão começar a surgir. Totalmente diferentes das canções que nós temos ouvido até aqui. Canções novas. De pessoas totalmente desconhecidas. Escute o que eu vou falar para você. Deus está virando uma página na igreja brasileira. Está fazendo algo novo sobre a igreja no Brasil e nas nações. Você acredita nisso? Escolhidos.